Oi, Né? Tudo bom? Como é que tá? Tudo, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo, maravilhoso. Um dia Hum, perfeito hoje, um dia lindo, né? para falar de amor próprio, né? De Exato, cooperação. exato. Então, assim, o pessoal já está entrando na sala, nós não queremos perder os minutos iniciais. Então, o pessoal que já está conosco, da CMA, Alô, amigas, familiares, tu está ouvindo bem, né? E a tua voz aqui está perfeita, tá ouvindo bem? cortando um pouquinho, mas estou ouvindo bem. Então tá. Então eu vou apresentar a vocês hoje a Neia Tawil, que ela é psicóloga e psicoterapeuta. É especialista em psicologia clínica, em psicoterapia dinâmica e também especialista em psicoterapia de técnicas integradas. É presidente do movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. Ao longo de mais de 20 anos, trabalha na área clínica, com atendimento psicológico a adolescentes, adultos e casais. Em janeiro de 2020, através do projeto Família Eu, Educando para o Amor Próprio, a Neia conquistou a criação do Dia Municipal do Amor Próprio em Porto Alegre. Agora, o amor próprio está no calendário das datas comemorativas de conscientização do município de Porto Alegre. O Dia Municipal do Amor Próprio será celebrado todos os anos no dia 28 de fevereiro. Então, né, estamos aqui com a Kelly chegando, a Luceline, a nossa secretária-geral da comissão, as colegas também da comissão entrando. Né, eu queria começar contigo para que tu nos explicasse exatamente o que é esse dia 28 de fevereiro, Dia Municipal do Amor Próprio de Porto Cláudia, Alegre. Cláudia, obrigada pelo convite. Kelly, é um prazer estar aqui nessa tarde, como você disse, maravilhosa, né? Parabéns para todas as mulheres da Comissão da Mulher Advogada pelo belo trabalho, né, que realizam. É imensa alegria em estar aqui ocupando esse espaço para falar um pouco sobre o amor próprio e a relação com a inteligência colaborativa. Principalmente nesse momento, né, Cláudia, de mudanças, de adaptações, né, que nós todos surpreendidos, muita mudança, né? É. E todos, assim, né, fomos pegos de surpresa, mas o que importa é desenvolver essa capacidade para adaptar às mudanças. Claro. Então, na verdade, até chegar lá na data, né, nessa conquista do Dia Municipal do Amor Próprio em Porto Alegre, que foi uma festa, inclusive, nós comemoramos agora no dia 28 de fevereiro, antes da pandemia. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Aí no dia 28 de fevereiro foi um show. A mídia, né? A mídia abraçou a causa e nós conseguimos assim dar evidência, o máximo evidência a esse sentimento tão maravilhoso que é o amor próprio, né? Um sentimento transformador e é um tipo de sentimento que é a base para outros sentimentos, né? Outros amores, né, Cláudia? Muito Ele é o essencial. Esse teu projeto aqui, Educando no Amor Próprio, eu queria que tu nos explicasse um pouco mais sobre isso, porque a gente, né, parece que amor próprio a gente fala tanto assim como se fosse ao mesmo tempo bem simples e bem complexo, porque se nós formos definir, a gente não vai definir com precisão e principalmente a gente não vai usá-lo na prática como deveríamos. O que Exato. Pode nos dizer então, assim, ó, vou começar dizendo, tá? Tá, eu vou começar, para chegar nisso, né? Eu vou começar iniciando dizendo o seguinte, que nenhuma criança nasce amando, né? Amando a si mesma ou odiando a si mesma. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Nenhuma criança nasce com essa mentalidade competitiva e nem com essa mentalidade colaborativa. Isso é aprendido durante o seu desenvolvimento infantil, no ambiente, né, com os seus pais cuidadores. Então, eu quero dizer que você aprende a amar ou a se odiar, lá na tua primeira infância. Assim como aprende a ser uma pessoa colaborativa, com essa capacidade de flexibilidade, capacidade de mudança, de cooperação, né, e não esse mundo que nós vivemos hoje tão competitivo e individualista.
Então, o amor próprio, aliás, até o amor próprio ele é muito confundido, né, Cláudio, com individualismo. Ai, amor próprio, a pessoa é individualista, o amor próprio, a pessoa é narcisista. E são Não é. distorções, né, relacionadas ao amor próprio, é como você falou. Só que nós aprendemos tudo isso e vamos levar para a idade adulta. É. A infância, ela não termina só porque o corpo cresceu. Né? Ai, cresceu, acabou, morreu a infância. Não, nós temos a memória da infância. Então, tudo que foi aprendido lá, nós vamos carregar para a idade adulta. E muitas vezes, a vida inteira. E às vezes a vida inteira você é afetado por essa infância sem se dar conta disso. Por isso que o meu trabalho, na verdade, exatamente, no adulto, no meu consultório, eu estou há mais de 20 anos trabalhando, com o quê? Ajudando a resgatar o amor próprio. Basicamente, o objetivo da psicoterapia é o resgate do amor próprio. Porque a pessoa entra no meu consultório, normalmente, né, para procurar o psicólogo, aqueles que conseguem chegar, né, até o consultório, já chegam no consultório carregando chicotinho na mão. Só chicoteando. E eu vou ajudar essa pessoa a se abraçar, a se beijar, a se amar. Porque, na verdade, esse é o processo, né? Lá atrás, começar pequenininho. Praticamente é um processo de reeducação. Então, todos nós temos história, né? Uma história infantil que precisa ser revisitada. É o que eu sempre falo. Por quê? Porque o que acontece na infância, foi o que eu acabei de dizer, não fica só lá. E os resultados, né? Eles se estendem para a idade adulta. Então, eu trabalho... É interessante isso, né? Muito interessante. Até fica uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu trabalho há mais de 20 anos, Cláudia, na clínica, ajudando, né, como eu te falei, a pessoa a trocar o ódio próprio pelo amor próprio. Então, porque o real objetivo é o resgate do amor próprio. Mas, como eu te disse, não é todo mundo que consegue chegar no meu consultório. Então, em fevereiro, 28 de fevereiro de 2018, diante do mal-estar social, que vocês se lembram muito bem antes da pandemia, né, o aumento expressivo de casos de depressão, suicídio, feminicídio, automutilação, intolerância ao outro, às diferenças, um cenário social horrível. E aí, o que acontece? Como é que nasceu, né, esse movimento Família Eu? E eu trabalhando individualmente e podendo perceber, né, a importância desse sentimento do amor próprio e resolvi levá-lo para o social. Foi aí que eu decidi criar o movimento social Família Eu. E fui para, né, o social, fui para as ruas, comecei a dar palestras, fazer roda de conversa com várias pessoas, em universidades, em vários campos, levei material, encaminhei material, né, para o vereador Cláudio Conceição, falando sobre solicitando, né, um dia especial que a gente pudesse colocar no calendário de Porto Alegre para comemorar esse sentimento transformador. Ele abraçou a causa e conseguimos aí um projeto de lei que o amor próprio virou lei em Porto Alegre. E ganhou o seu dia, né, o dia 28 de fevereiro. Eu fiquei encantada quando a Kelly me apresentou esse teu projeto. Eu realmente não sabia desse dia 28 de fevereiro, mas também foi uma correria. A gente tinha conferência da mulher advogada em Fortaleza, bem nesses dias a gente já estava quase indo viajar, então foi um período bem corrido, né? E depois aconteceu tanta coisa já depois disso, né? Parece que o mundo virou depois desse período. Mas quando a Kelly me apresentou o teu projeto, a tua ideia, eu fiquei encantada. E para os que não conhecem todo o sistema aqui da Comissão da Mulher Advogada, eu digo a vocês que a Kelly Menin é uma das nossas coordenadoras, ela coordena o GT Mulheres em Ação, e então as colegas vão trazendo, né, novos conhecimentos para a comissão, e a gente vai então procurando dividir com todas, com as colegas que também estão no interior e com as outras pessoas, o resto da advocacia, enfim, quem pode nos acompanhar nessas lives, porque são assuntos muito interessantes. Eu fiquei, sinceramente, assim, muito impactada positivamente por tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que eu conversei contigo. Então, assim, eu achei muito interessante trazer essa proposta para a CMA, para nós debatermos aqui e conversarmos um pouco. Então, eu gostaria que tu começasse, então, seguindo essa tua linha maravilhosa,
de como é que tu começa a trabalhar isso, né? Qual é a tua ideia com as crianças e com os adultos? Eu sei que tem, né, perspectivas bem diferentes nesses dois casos, né? Então, Cláudia, mais uma vez, assim, obrigado, né? Te agradeço pela oportunidade, porque eu estou buscando, aceitando as oportunidades, né, de todos os espaços para poder falar sobre amor próprio. Claro. Então, assim, a minha proposta com o projeto Família Eu é trabalhar a educação para o amor próprio. Isso que? Com crianças e adultos. Criança, trabalhar no sentido de prevenção, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar os adultos. Como é que você trabalha, né? Aquela coisa, o adulto, ele tem que se amar para poder ensinar. Porque você vai ensinar o quê? Aquilo que você aprendeu. A criança, ela aprende vivenciando. Né? Eu vou ensinar o quê? Eu vou ensinar o que eu aprendi. Então, a ideia é trabalhar justamente assim, trabalhar o adulto, conscientizando o adulto sobre a importância do autoconhecimento, porque, Cláudia, eu só posso me amar a partir do momento que eu me conheço, na idade adulta. Se eu não me amo, é porque eu não me conheço. Né? Então, hoje, né, tão falado o autoconhecimento. O autoconhecimento é exatamente isso, me conhecer, para parar o quê? De ficar caminhando no escuro, né? Porque quanto menos eu me conheço, mais eu caminho no escuro, e caminhar no escuro a gente vai bater a cabeça na parede. É horrível. É horrível. Então, assim, tomar consciência, principalmente dessa história, né? Que você não sabe o que essa história da tua infância está causando na tua vida adulta. As pessoas não sabem que elas se auto-sabotam em função daquilo que aprenderam na infância. Como eu te disse, a infância não morreu. Nós temos uma memória infantil que está bem viva. E nós precisamos buscar conhecer a historinha, a nossa historinha, para ver qual a relação dela com a nossa idade adulta. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos sabotando, por exemplo, nos relacionamentos amorosos. Né? Nós estamos nos sabotando profissionalmente porque a gente se sabota e nem percebe. Né? Porque a gente acaba jogando contra a gente. Porque a sabotagem é isso, né? Você jogar contra você. Então, eu acho que contra o coletivo também, eu acho que tem essa situação. Depois, eu acho que vamos tentar conversar. Eu vou entrar e porque... Então tá, perfeito. Eu já estou curiosa aqui, eu já estou entusiasmada. Eu vou falar dessa diferença, né? Tá. Então, assim, Paulo, a ideia é trabalhar tanto a questão preventiva com a criança, educando o adulto que vai educar a criança, ok? Né? Trabalhar nas escolas, a questão também, nós temos que levar o amor próprio para as escolas, para as empresas, para as instituições, educar, né? Não só as pessoas, mas também educar as instituições, as organizações, para esse novo formato educacional. Porque esse formato que nós temos hoje, ele deforma o ser humano, ele não forma, ele deforma, que é o que eu vou falar agora. Então, o que é essa educação para o amor próprio em comparação à educação para o ódio próprio? E qual é a relação, né, da mentalidade colaborativa, da capacidade de cooperação no trabalho em grupo, dentro desses dois contextos? Né? Então, você vai ver a diferença. Eu acho que é isso que você quer saber, né? O que é essa tal de educação para o amor próprio e essa tal de educação, né, do ódio próprio? Mas a gente tem uma noção, mas eu vou especificar. Isso, para então, ficar um pouco mais precisos nos nossos conceitos, né? Não esquecendo que nós estamos aqui conversando a maioria com advogados. Eu sei. Mas também, Cláudia, por isso que como esse trabalhamento é importante. Tá, como é um assunto complexo, eu até vou deixar meu site para vocês. Quem tiver interesse de aprofundar, né, no projeto é www.familiaeu.com.br. Depois eu vou dizer por que Família Eu, né? Por que esse nome Família Eu. Então dá para aprofundar, porque aqui realmente vai ser um passando, né? Não dá para detalhar, só para ter uma ideia, mas quem tiver interesse pode, né, inclusive... despertar a curiosidade das pessoas, né, nesses temas. Então, exato, inclusive conscientizando, né? Porque esse é o primeiro ponto, é conscientizar as pessoas, chamar atenção para que, né, possamos despertar para essa capacidade de mudança e fazer desse mundo um lugar melhor para a gente viver, né? Com gente mais amorosa, gente mais feliz. Vamos juntos pelo discurso de amor, né? Essa é a proposta. Então, inclusive lá também no nosso site tem o endereço das nossas redes, no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Então todos estão convidados. Assim como eu iniciei esse meu trabalho convidando as pessoas a se amarem, essa é a proposta, convidar as pessoas a se amarem. Então, Cláudia, a educação para o amor próprio é aquela que ensina a criança, né, o adulto de amanhã, a se amar, a se valorizar, a se aceitar. Básico, né?
Por Perfeito. quê? Pois uma criança, Cláudia, que nasce, que cresce e se desenvolve num ambiente onde ela é respeitada, onde ela é tratada com amor, onde ela recebe uma consideração honesta, né? Uma consideração e orientação honesta para viver no mundo, né? Aprendendo a lidar com ela por inteiro. Depois eu vou explicar melhor esse inteiro, que é inclusive dá o nome de família eu. Ou seja, aprender não apenas a cuidar do corpo dela, né? Escovar os dentes, cortar as unhas, o cabelo, mas também o quê? Ensinar essa criança o autocuidado psicológico, a higiene mental. Sim. Ela tem que saber lidar com os pensamentos dela, com os sentimentos, as emoções, as frustrações. Então, assim, essa criança que é educada nesse ambiente amoroso, de diálogo, de respeito, né? Porque não é porque ela é pequenininha que ela é uma boba, né? Que nós podemos meter a mão na cara dela e acabou e vai ficar por isso mesmo. Não, isso vai ter um preço no futuro. Então, essa criança educada nesse contexto, que é a educação para o amor próprio, ela possui tendência, tá, a apresentar na idade adulta características de uma programação interna positiva e que conduz ao amor por si mesmo. Tá ficando mais ou menos claro assim? Ela vai então, claro. Tá muito claro. Então, ela vai conduzir o amor por si mesmo e por tudo aquilo que tem vida. O que é tudo aquilo que tem vida? Pessoas, árvores, os animais, os rios, tudo tem vida. E como eu vou cuidar disso tudo se eu não tenho nem amor por mim, se eu sou um abandonado? Então, educar para o amor próprio envolve todas essas questões, porque ela vai possuir uma boa autoestima, ela acredita em seu potencial, olha os itens, ela possui uma mentalidade colaborativa, de cooperação, né? Que nós estamos precisando tanto nesse mundo tão competitivo, isso explica. É verdade. Ela vai conhecer, ela conhece os seus pontos fortes e fracos, porque ela é educada para ser um ser humano, e não um semideus. Que coisa importante isso. Concorda? Olha a diferença. A gente tem tantas preocupações, né? A gente hoje, acho que também essa época da pandemia trouxe também novos momentos, né? Então, aquilo que talvez estivesse um pouco mais escondido, parece que aflorou, né? Então, a gente tem passado coisas assim, as pessoas estão muito impacientes, muito ansiosas, às vezes irritadas, às vezes intolerantes. Então, a gente assiste isso de um modo geral, né? E justamente... preocupa, né? Claro, e a tendência agora, nesse momento, mais que nunca, e viu que eu falei para você, lá em 2018 eu fui para o social para tentar ajudar e melhorar, porque levar meu conhecimento, que eu tenho certeza que esse conhecimento social, a gente pode fazer muita coisa boa, educando para o amor próprio, as pessoas a se amarem, para poder ensinar as crianças, que é o adulto de amanhã. Porque senão a gente não vai acabar com essa erva daninha, que fica compulsão ou repetição. Aquilo que eu te falei, a criança vai repetir o que ela aprendeu em casa. A gente chama de transgeracionalidade, né, familiar. De pai para filho, de filho para... E vai passando, e vai passando. Então, nós temos que interditar esse movimento. Então, continuando, inclusive, voltando só um pouquinho nisso que você disse, por que é tão difícil para muitas pessoas lidarem com esse momento de transformação, com esse momento de mudança? Justamente porque não há investimento em si mesmo, em autoconhecimento, você se conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes, concorda? Juntar teus talentos. Hoje nós precisamos juntar nossos talentos, juntar forças. Acho que o coronavírus trouxe muito essa ideia. Juntar talentos, juntar forças e não ficar agindo como inimigos. Nós vamos chegar, nunca chegamos a lugar nenhum sendo competitivos, muito pelo contrário. Né? Nós chegamos o quê? A inimizade e nada de... Imagina cada um, Cláudia, colocando a sua força, o seu talento, porque cada um de nós tem os seus pontos fortes, maravilhosos, e poderia colocar isso no coletivo. Todo mundo tem. E faz o quê? Não, querendo ser o outro, se comparando com o outro, querendo ser o outro, roubar o lugar do outro, pegar o lugar do outro por cima do outro, matar o outro. Porque falta se conhecer. Algumas colegas estão nos passando aqui diversas observações importantes com relação à tua fala. E falando aqui, né, dando parabéns pelo tema, que o amor pelo ser humano vai, né, e para o amar o material, geralmente, também tem essa observação aqui. A outra colega fala que se aprende pelo modelo, tá perfeito. A outra colega nos informa que não fomos criados para ser assim.
E a Luceline reforça exatamente a frase que eu acabei de tomar nota aqui, que essa tua frase é magnífica. Juntar talentos, juntar forças. É o que nós precisamos. Fundamental, é o que nós estamos precisando. E isso será possível, né, a partir do momento, né, que eu gosto de mim, que eu me respeito, que eu tenho uma autoestima legal, que eu não tenho necessidade de ser você, né, que eu sou feliz com o que eu sou, eu me aceito, né? Nós não somos educados para trabalhar aceitação. Não, em hipótese alguma. Então você veja que, olha, o amor próprio, ele tem esses elementos, né? A própria autoaceitação, autoaprovação, autovalorização, né? Autoestima, são pérolas do amor próprio, que o amor próprio envolve todos esses elementos. Então, Cláudia, veja, isso que eu estava falando sobre a educação, para concluir a educação para o amor próprio, a pessoa, ela possui uma boa autoestima, ela acredita em seu potencial, ela possui uma mentalidade colaborativa, como eu te disse, ela conhece seus pontos fortes, confia em si mesma, gosta da própria companhia, olha o que eu estou sinalizando, ela sente prazer na vida e não a necessidade de competir, de enganar, de mentir, de matar, de ferir a si mesmo e ao próximo. Essa é a educação para o amor próprio. Simplesmente por quê? Porque ela não terá, como tarefa inconsciente, reprimir experiências de crueldade. Porque ela não sofreu na infância abuso físico, surras né, constantes, ela não sofreu abuso psicológico e também não sofreu abuso sexual. Que isso é muito comum. As pessoas imaginam, mas imaginam quanto as crianças são violentadas com esses 3 tipos de abuso, físico, psicológico e sexual. Que tipo de adulto ela vai chegar? Que horror. Você não imagina. Você não imagina as histórias que eu escuto no consultório há 20 anos. E é isso que me impulsionou para vir para fora e poder realmente ajudar as pessoas. Porque você vê, é uma repetição. Né? Eu apanhei e eu vou ensinar a mesma coisa. Claro. As colegas aqui estão falando aqui que nós só podemos dar amor se nos amarmos. E a Kelly aqui nos traz aqui que se eu me amo e me aceito, eu não preciso querer ser igual ao outro. Perfeito? Perfeito! E a eu estou feliz comigo, né? Educar por amor próprio, fantástico. Eu estou adorando. Porque são coisas que parecem tão óbvias e a gente não faz, não pensa exatamente nisso, né? A gente dá sorte, né? Dá sorte de nascer na família assim, dá sorte de educar os filhos. Eu sempre uso essa frase. A gente tem que ter sorte para nascer. Eu tô achando isso, porque, enfim, como é que a gente, né? A gente não a realidade? É a realidade, né? Então, é a realidade. Você vê o cenário social e você chega a essa conclusão. Né? Olha para o cenário social. O que estão repetindo? O que aprenderam? O que aprenderam? E vai voltando lá nos seus antepassados. O que vocês aprenderam? É aquela coisa que eu iniciei falando. Você não nasceu preconceituosa, você aprendeu isso aonde? Exatamente. Né? Você não aprendeu a lidar com as diferenças. Né? Aprendeu aonde que o heterossexual tem que ser, todo mundo tem que ser heterossexual. Todo mundo tem que ser branco, todo mundo tem que ser rico. Por quê? De que jeito, né? Por que tem que ser diferente, né? Porque não aceita o diferente, né? Cada um pode ser o que quiser ser, e o que, enfim, e todo mundo tem uma beleza incrível, mas as pessoas não. Parece que a gente esquece de dar valor ao que tem. E parece que a gente só dá valor ao que não tem, né? Isso é uma coisa impressionante do ser humano. Tu sabe que associando a tua fala, a gente trabalha muito na comissão, e eu estou também em diversas situações representando a nossa comissão e a ordem em programas de enfrentamento à violência doméstica. E essa situação de violência doméstica, assim, tudo que tu estás nos comentando aqui é o que está se tentando agora, com esses grupos reflexivos, fazer com que esses agressores repensem, né, a sua atitude, entendam a origem disso, para que eles saiam daquele núcleo familiar e não criem outro tão violento quanto, porque senão a gente só vai tendo problema de endereço. Né? Exatamente. A gente resolve um lado, mas ele vai seguir no outro, então... Você viu onde está o núcleo do problema? Porque nós temos que ensinar ele a amar a si mesmo, para sair desse contexto que ele cresceu como. E é difícil que ele resgate esse amor próprio se a própria sociedade, se a própria lei, né, já o intitula de agressor. Eu reconheço isso, mas é que hoje o número de casos de violência contra a mulher é tão imenso no mundo e no Brasil,
Eu que sei. não tem outra forma nesse momento de se pensar diferente, mas estamos chegando lá, estamos começando com os grupos reflexivos, agora que já existem em Porto Alegre há um bom tempo, e agora em abril entraram, então, como alteração na Lei Maria da Penha. Então, eles vão ser agora, então, mais institucionalizados. Então, esses programas vão existir e a gente está realmente bastante entusiasmada que isso possa dar certo e que possa melhorar muitas coisas, né? E eles precisam tomar consciência da história infantil da vida deles, a compulsão à repetição. Esse trabalho é importantíssimo, entende? Esse é meu propósito, poder realmente tirar esse povo da mentira e trazer a verdade deles, que a verdade liberta. É a verdade que liberta. Eu trabalho com a verdade no consultório. E essa verdade que nós temos que tirar debaixo do tapete, para que ele possa entender o que foi feito da infância dele e sair dessa situação horrorosa, porque eles não param de repetir. Então, aí entrando nessa questão, o amor próprio, tá? O amor próprio dentro da mentalidade colaborativa, para fazer esse paralelo. Então, uma criança, Cláudia, educada com essa base que eu te falei, né? Educação para o amor próprio, com esse acolhimento, com esse respeito, com esse carinho, ela tende a ver o outro como um amigo. Né? E não como um inimigo. Não como inimigo. E se o meu amigo, eu quero juntar forças com ele. Como seria mais fácil, com o inimigo? Né? Mas é aí que cai... se a gente eliminasse os traumas da infância, né? Vai ser muito fácil. Vai ser tão fácil, né? Que maravilha. Então, os traumas da infância é que geram esses traumas que nós estamos vivendo no mundo adulto. Concorda? Porque para e pensa, imagina eu crescer num ambiente coitada, né? Que eu sou bem vista, que eu sou aceita como eu sou, que eu não preciso ser outra pessoa para agradar nem pai, nem mãe, nem ninguém. Eu sou assim, eu tenho meu jeito de ser, eu sou especial assim. Cara, você vai ver o outro como um amigo, não como inimigo, então eu vou me tornar, é assim que desenvolve a mentalidade colaborativa. E por que nós temos uma mentalidade competitiva? Por que desse individualismo? Por que eu quero passar em cima de você? Porque você é minha amiga? Ou você é minha inimiga? Por que a gente vê em grupos, imagina, né? Por que em organizações a gente não trabalha para o bem comum? Nós estamos dentro de uma empresa para quê? Para um bem comum. E o que acontece? As grandes guerras. Um querendo passar por cima do outro, querendo o cargo do outro, ao invés de juntar forças, talentos para o bem comum. E o que eu mais te pergunto, assim, porque na verdade, o que me parece? Todos nós temos esse discurso de trabalhar em conjunto, de trabalhar o coletivo, mas na prática, na execução, né, no dia a dia da vida, não é bem isso que a gente enxerga. Então, aonde é que o discurso se perdeu da realidade? Isso é uma coisa que eu tenho assim, muita curiosidade. Agora, aguçada por essas tuas ideias aqui, eu estou encantada com isso. Que ótimo! Cláudia, veja só, essa capacidade de trabalhar em equipe, que a gente tem que chamar de capacidade, usando a colaboração, né? Capacidade de trabalhar em equipe, usando a colaboração, sem ego, né? Temos muito egos inflados, sem ego, sem atrito, e desativando o pensamento rígido, que costuma impor barreiras para alcançar o quê? O progresso e o bem-estar. Esse pensamento rígido, concorda? Que vem do quê? Então, essa educação para o amor próprio, ela vem exatamente disso, desconstruir essas ideias, o próprio pensamento rígido, mais flexibilidade, é capacidade de aceitar o pensamento diferente, né? Capacidade de aceitar novas ideias, novas propostas, e não ficar invejando o outro, e querendo destruir o outro, porque o outro teve uma ideia melhor que a minha. Aí, de novo, vamos juntar talentos. Porque eu tenho talento para uma coisa, Cláudia, você tem talento para outra, as colegas aí têm talento, cada uma tem seu talento. Para que ficar competindo se a gente pode colaborar? Então, o que eu quis te dizer? Dentro da educação para o amor próprio, ficou claro mais ou menos assim, passando? Tá ótimo, tá muito claro. Então, dentro dessa educação para o amor próprio, nós colocamos o quê? O desenvolvimento da mentalidade cooperativa. A pessoa tem capacidade de cooperação no coletivo. Porque desenvolveu essa capacidade. Ela vê o outro como um amigo, para a gente juntar forças, somar forças. Então, ok, deixei claro a questão um pouco, né? Porque eu já te falei, são muitas informações. Agora, sim. Para ter uma diferença, o que é educar para o ódio próprio? Para a gente fazer um paralelo. Tá? Então, educar para o ódio próprio é aquela criança, né?
é a educação que ensina a criança, o adulto de amanhã, sempre lembrando isso, que a criança vai crescer, o adulto de amanhã, a se odiar. Ela ensina a criança a se odiar, a não se valorizar, a não se aceitar. Pois uma criança que é tratada com agressão, castigo, humilhação, manipulação, negligência das suas necessidades, que não recebeu orientação honesta para viver no mundo, não aprendendo a lidar consigo mesma por inteira, né, ficando fragmentada. Quando eu falo por inteira, é aquilo que eu te falei, né? Nós não temos só o corpo, nós temos o corpo, mas nossa psique, ela é feita de muitos eus. Eu mental, eu emocional, eu profissional, eu nutrição, eu sexualidade. Nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Claro. Né? Falar inteligência colaborativa, inteligência emocional, porque as pessoas não sabem lidar nem com as suas emoções. Então, você imagina uma criança dentro desse contexto, né? Ela não sabe, ela não aprender a lidar consigo mesma por inteiro, ficando fragmentada, que foi enganada, que foi surrada fisicamente, psicologicamente e explorada sexualmente. Né? O que vai acontecer? Ela tende o quê, né, Cláudia? Ela tende a carregar dentro de si características de uma programação interna negativa e destrutiva. Claro. Concorda? Diferente da outra. Claro. Porque, sim, olha o tipo de educação, né? E o que vai acontecer? Essa programação negativa e destrutiva que conduz ao ódio por si mesmo e por tudo aquilo que tem vida. Árvores, olha o que fazem com a natureza, né? Esse ódio que ela sente por ela mesma, ela vai transferir para quê? Árvores, rios, animais. Olha as atrocidades que fazem com os animais. O que eu tenho dentro de mim? Eu estou emanando o que eu tenho dentro de mim. Então ela não desenvolve uma mentalidade colaborativa. Como desenvolver uma mentalidade colaborativa se o outro é meu inimigo? Olha o que fez comigo esse outro e que ficou na minha memória. E eu vou projetando nas pessoas o meu passado. Então você veja, uma pessoa dessa, Cláudia, ela possui uma baixa autoestima, ela não confia em si mesma, ela se desmerece. E a gente às vezes se chateia, se aborrece com uma pessoa sem enxergar esse lado, né? Por isso também eu acho tão importante isso. A gente precisa se conhecer e conhecendo isso, a gente também vai conseguir conhecer quem está ao nosso lado. E de empatia, né? E entender. Empatia. E entender que a pessoa também pode ter, né, passado por algumas situações assim, para que a gente possa, então, né, eu não digo relevar, mas conversar. Não, ajudar, buscar um caminho, né? Fazer alguma coisa, né? Mostrar para essa pessoa a força que ela tem, né? E que está embutida. Claro. Né? Porque no consultório... Exatamente, no consultório é isso. No consultório a gente ajuda a pessoa a deixar sair o potencial todo abafado. Porque uma pessoa que ela é criticada, ela apanha, ela é surrada. Espera o que dela? Que ela seja um sucesso na vida adulta? Não tem como, né? Não tem como. Não tem, claro. Então, por quê, Cláudia? Claro, por quê? Porque além dela ter como tarefa inconsciente reprimir as experiências práticas geradas pelos abusos, né? Abuso físico, abuso psicológico, e que embora permaneça inconsciente, você não lembra, está inconsciente. Mas esses abusos vão encontrar expressão na idade adulta em seus atos destrutivos. Contra si mesmo e contra o outro. Quer dizer, ela não consegue viver saudavelmente. Ela não consegue ter uma vida equilibrada e ela vê o outro como inimigo. E o que ela quer fazer? Ela quer sempre superar esse inimigo. Aí a competição. Entendeu? Olha o buraco, exatamente. Olha como o buraco é mais embaixo. Então, por isso, normalmente, ela está sempre competindo para ultrapassar e alcançar uma meta. Assim, é um tipo de pessoa que não é capaz de trabalhar em equipe. Porque até para trabalhar em equipe você tem que ter, né, esse tipo de competência. Ela não consegue trabalhar sem ego, sem atrito, sem desavença. Ela não desativa o pensamento rígido, né? Tem que ser do meu jeito, o teu jeito não pode, é só do meu. E quer dizer, esse pensamento rígido não leva ao progresso e nem leva ao bem-estar. Nós estamos assistindo o cenário aí, não preciso nem dizer. Então, assim, ó, você vê que nós estamos... né, com essa, é o jeito que eu quero e acabou. Esse retrato do país, né? O país está com esse retrato, bem marcado, né? Discurso de ódio. Incrível. E nós estamos propondo discurso de amor. Então, Cláudio, nós estamos acostumados a ver nas manchetes de jornais
Nós estamos acostumados a ver nas manchetes de jornais pessoas bem-sucedidas, né? Nossa, tanto dinheiro, olha a profissão, olha quantos títulos, e daqui a pouco você se surpreende, né? Nossa, você viu o que ele fez com a esposa? Nossa, você viu aquele médico famoso que acabou estuprando todas as mulheres do consultório? É isso que nós vamos escutar. Por quê? Porque ele está fragmentado, ele não desenvolveu por inteiro. Né? Só aquele foco no profissional, foco no financeiro, mas, gente, são muitos eus. Por isso que eu chamo família eu. São muitos eus para a gente cuidar. Nós somos uma família. Tem vários membros para a gente cuidar. Eu físico, eu mental, eu emocional, eu sexual, eu financeiro, eu profissional. Como é que se lida com isso? Não ensina as crianças nem a lidar com dinheiro. Não é verdade? Não tem educação financeira, não tem educação emocional. Essa é a proposta de educar para o amor próprio. Acho que ficou claro, né? Ficou muito claro, tá incrível. Muito, muito importante. E aí, Cláudia, dentro disso... Desculpa, pode falar. Não, pode. Não, eu já ia seguir te perguntando aqui nessa parte da educação colaborativa. O que a gente pode fazer hoje, trabalhando, né? Criar crianças criar as crianças com apoio, com respeito, com incentivo, né? Enfim, atendendo todas as necessidades com carinho, com respeito, enfim, tudo isso é necessário, né? E aí eu te pergunto assim, seria o que tu fala de preventivo, né? O amor próprio de forma preventiva. E de forma a tentar fazer com que os adultos também enxerguem isso para que tenham as suas vidas melhoradas. O que nós podemos fazer? Podemos fazer alguma coisa? Então, o amor próprio ele também é curativo. Ele não é só preventivo. Então, a proposta é também trabalhar, né? Através do tratamento curativo. E qual é o tratamento? Aquilo que eu te falei, como é que eu posso me amar, Cláudia? Tá? Se eu não me conheço. Então, nós precisamos trabalhar, minha ideia é essa, tem vários projetos nessa direção, para trabalhar o autoconhecimento, né, que é tão desvalorizado. O tratamento psicológico não é para todos, e ele tem que ser para todos. O amor próprio é para todos e tem que ser para todos, assim como que a possibilidade de me conhecer. Porque nessa cultura, os adultos chegaram na escuridão. E como é que vão sair? Nós temos que abrir, que levar a luz, para que a pessoa possa sair da escuridão. E essa luz está no autoconhecimento. Porque aquela coisa, como é que eu vou me amar se eu não me conheço? Como é que eu vou me amar se eu não sei lidar com meus medos, com minhas vergonhas, né, com as minhas frustrações? Eu não posso me frustrar. Me frustrou, eu vou lá e meto a mão na cara. Como? Tem que aprender a se frustrar. A vida é feita de frustração. Como é que nós vamos trabalhar isso? Essa é a minha ideia, o projeto Família Eu, que eu tenho várias técnicas para poder trabalhar em comunidade, trabalhar em empresas, né, levando assim para todos. Porque é isso que é a minha proposta, levar essa educação, o bem-estar para todos. Como na Nova Zelândia, tem até o orçamento do bem-estar, que incluíram a saúde integral no orçamento, e chama Orçamento do Bem-Estar, que é para todos. Todos têm direito à saúde integral. E vai ver aqui como é que está a Nova Zelândia, inclusive com a Covid-19, né? Olha lá que beleza. Voltaram a viver uma vida normal. Claro, e por que será, né? O vírus não existe mais lá. Cláudia, a gente tem que aprender a olhar não só para as riquezas materiais de um país, mas também o índice de felicidade do povo, o índice de amor próprio, ele vale ouro. E daqui para frente é esse tipo de avaliação que vai ter que ser feita. Não é só o produto interno bruto, né? Que vai ter valor. Eu acho que isso está faltando. E eu tenho, assim, eu tinha mais esperança quando iniciou a pandemia. Eu te confesso que agora a gente vê tanta coisa aí, a TV já não dá nem, né? Faz horas que já não dá nem para considerar. Mas o que eu te digo, assim, quando se iniciou essa pandemia, eu imaginei, acho que eu e muita gente, assim, que seria um bom momento, assim, de reflexão, né? Diz, olha, a humanidade está se perdendo. Não, é hora de pensar um pouquinho, resgatar alguns valores, né? Mas, obviamente, que eu não conhecia o teu projeto, não tinha pensado nesse amor próprio maravilhoso. Olha, Cláudia, eu costumo dizer, sabe o quê? Que o amor próprio é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre é o amor próprio. Eu tô achando ele opera milagres. Ele opera milagres. Eu tô achando que opera milagres. Eu tinha pensado nisso. Agora, com essa pandemia, as pessoas vão pensar, refletir, ver que precisa ter, né, uma nova postura na vida, uma outra realidade que está chegando, né? Um pouco mais de tolerância, mais empatia, tudo isso é realmente muito necessário, né? Os egos muito inflados, como tu fala, isso tem que realmente, né? E por que nessa necessidade, né? Exato.
Mas assim, eu sempre falo assim... Nós não estamos conseguindo alcançar isso, pelo menos não no Brasil. Então, por isso. Então exato, então eu me preocupo. Tem que desarmar a bomba interna, né? Porque se a gente pudesse fazer alguma coisa, mesmo que fosse aos poucos, né? Cada um faz um pouquinho numa pequena comunidade, lá pelas tantas isso acaba crescendo, né? Porque mas, Cláudia, é por isso que eu resolvi sair do meu consultório e ir para o social, para levar o resultado que eu vejo dentro de quatro paredes. Entende? De pessoas chegarem com chicotinho, como eu te falei, e sair dando beijo. Porque elas invertem e começam a perceber a diferença no mundo delas, que é alívio, né? Poder se conhecer, poder parar de repetir. É tão bom a gente conviver com pessoas felizes, né? Isso faz uma diferença. Essa é a proposta. Um mundo mais amoroso com gente mais feliz, né? Exato. Porque, escuta, se eu estou bem... Eu me senti para isso. Escuta, a Nova Zelândia não está conseguindo? Isso não é utopia, isso é realidade. Se está conseguindo, nós também podemos conseguir. Isso aqui não é fantasia, não é utopia. Isso aqui é realidade. O amor próprio está a serviço da vida e não da morte. É educação, como tu está falando aqui. Investir nesse formato. Exatamente. Nesse tipo de educação. Uma educação que forma pessoas, né? E não que deforma. Então, o que acontece? As tuas frases, assim, elas são muito impactantes, porque uma educação que deforma e não que forma, a gente não para pensar sobre esse enfoque. A gente vê que a educação é insuficiente, né? A violência na escola, o aprendizado tem um índice muito baixo. Então, essas coisas, né, a gente observa, na verdade, os sinais, a gente não consegue enxergar a causa. Eu acho que essa essa é a grande questão. Essa tua fala de hoje nos traz causa e nos traz solução. Então, assim, é muito, muito importante que tu estejas aqui conversando com a gente. Eu acho fundamental a nossa conversa. E deixa eu só te fazer mais essa pergunta e já te deixo, não te interrompo mais. Imagina. Quando tu fala em revisitar a infância, eu achei isso muito interessante, porque a gente não se dá conta, né, de coisas, e a gente tem memórias, né, de coisas muito boas, graças a Deus, mas a gente também, se tem alguma coisa que não foi tão bem registrado, a gente tem que buscar, né, tem que tentar identificar. Eu acho que essa é a ideia, né? O trabalho da psicoterapia no consultório é justamente isso, buscar o quê? Tornar consciente aquilo que você não tem consciência, e sozinho é muito doloroso. É muito difícil você sozinha entrar lá dentro, né, desse mundinho tão escondidinho, porque não tem como. Imagina você tem a tua mãe e teu pai. Imagina a educação que ela recebeu. E vai indo, vamos voltando lá para os nossos antepassados, até chegar aqui. Quantas gerações? Somando. E lembra que eu te falei? Que a gente ensina o que aprendeu, como a gente dá o que tem. Exato. Então, revisitar é isso, é buscar, né, saber da sua história infantil. O que aconteceu na tua infância? Buscar isso. Que é o autoconhecimento. É conhecer a tua história. Você foi uma criança, desde assim, foi amamentada? Não foi amamentada? Apanhou muito, não apanhou muito? Sofreu abuso? Veja só um exemplozinho rapidinho. Uma mãe me procurou porque o filho, ele sofreu abuso sexual pelo pai com 3 aninhos. E aí, essa mãe me procura, ela já estava com a criança com 11 anos. Aí aconteceu uma série de coisas, esse pai continuou visitando, né, uma família abastada, aquela coisa toda, mas sempre com companhia. E esse menino chega aos seus 9 anos e se queixando com essa mãe. Mãe, o papai faz tanta coisa para mim, porque ele dava muitos presentes pro menino. Tá? Aconteceu com 3 anos e com 9 aninhos o menino, mãe... Mas eu não consigo gostar dele, mãe. Eu não consigo ficar bem com ele, mãe, que eu sou muito ruim, mãe. Uma pessoa mal agradecida. O menino falando, ele sentindo mal com ele, porque o pai fazia de tudo para ele, ele não sabia por quê. Ele não conseguia gostar desse pai. Isso estava onde? Bem lá atrás. Né? E nós vamos fazer o quê? Vai ficar escondendo isso desse menino? Ele vai chegar na vida adulta como? Se sentindo um quê? Cheio de culpa, de vergonha, sentindo uma pessoa má. E está no inconsciente dele, porque velou, põe debaixo do tapete. Não, tem que contar a verdade para esse menino, para ele entender que ele não é, né, o culpado, ele é uma vítima, ele foi uma vítima. Para conseguir trabalhar e libertar isso. Porque você vê que ele pergunta, por que eu sou assim? O papai faz tanta coisa boa para mim, mamãe, mas eu sou muito ruim. Entendeu o que eu disse? Que ficou na tua memória inconsciente.
Então tem que trabalhar para a gente tirar a sujeira debaixo do tapete. E trazendo. Tanto na memória, tanto resgate familiar. Isso é muito importante. Eu trabalho muito com essa coisa do individual, de convidar familiares para fazer o levantamento, que ajuda a pessoa em caso de transtornos depressivos, né, ansiedade, automutilação. Como eu atendi uma criança, atendi uma adolescente com sérios transtornos mentais, inclusive de automutilação. E investigar a infância dela, ela era uma criança negra adotada por pais brancos. E o que aconteceu? Ela passou a infância toda tentando passar talco para ver se ficava branca a pele dela. E por quê? Né? Por que se adota uma criança negra, né? Já que você não vai conseguir lidar com isso? Quer dizer, a menina destruiu a menina, a educação que ela recebeu. E claro, né? Por que ela ficava? Ela falando que, né, cresceu, não se aceita, uma série de coisas. Então, você deu um exemplo daquilo que fica no nosso inconsciente e que às vezes nem se dá conta. Ficou esquecido. Eu cresci, eu não entendo por que hoje eu sou altamente depressiva, eu não entendo que eu sou altamente ansiosa, eu não entendo a necessidade de me cortar, de me ferir, de me agredir. Então eu tenho que buscar entender. Eu não tenho, por que eu, né? É aquela coisa, que você nasce corrupta? Não, por quê, né? Eu não nasci corrupta. Então o que acontece? Eu não falei para você da programação positiva e negativa, e né? Uma programação, quando a pessoa é educada para o amor próprio, ela constrói uma programação. E assim, como ela é educada para o ódio próprio, ela também constrói uma programação. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco dessa coisa da compulsão por repetição, esses exemplos que eu te dei. Isso é importante. Deixa eu te dizer uma coisa, porque nós temos aqui 10 minutinhos para terminar. Então, um minutinho antes. Vou voar. Eu vou te avisar, porque eu não quero que a nossa live caia para eu poder deixar salva. Aí, então, não. Então eu vou encerrando. Não, vai tranquila que eu te aviso a hora. Daí eu te aviso um minutinho antes, quando a gente tiver aqui realmente, né? Então só te peço assim, tu tinha me dito duas coisas, se não me engano, que tu não queria deixar alguns pontos de abordar. Eu acho que é esse que tu ia falar agora, pra gente não deixar de fora. Concluir. Tá? Não, porque então eu vou concluir. Obrigada. Cláudia, então assim, então pode-se dizer que uma criança, ela não resolve conscientemente que ela irá crescer e se tornar um adulto individualista, corrupto, um delinquente que lesa as pessoas, um dependente químico, descontrolado e autodestrutivo, uma vítima que se deixa abusar pelos outros, olha aí, um agressor de mulheres. Aí o que você vai ser quando crescer? Um agressor de mulheres. Você nunca viu isso. Não, graças a Deus. Né? Ainda mas não. Então, mas não é verdade? Olha o que eu tô falando. Eu escolhi isso. Eu vou crescer e você. Né? Ou uma pessoa. Ou uma pessoa perturbada, com transtorno de ansiedade, depressão, impulsividade, culpa, insegurança, vergonha, pensamentos suicidas, dificuldade de socialização. Você veja que trabalhar no coletivo, né? Você tem que ter uma capacidade de socialização. E etc. Então, o que acontece? Na verdade, agora voltando àquela programação, na verdade, a pessoa ela está reproduzindo a programação única e específica da história da sua infância. É isso que ela está reproduzindo na idade adulta. Essa programação interna, que cada um carrega, cada um de nós carregamos uma programação interna. Ele é um processo semelhante, Cláudia, a um computador ou um robô. Ele realiza o que está no programa. Tem que sendo incapaz de realizar. Ele é incapaz de realizar, né? Qualquer outra tarefa. Vamos tentar colocar um pendrive externo, então, até Pescou? Nós vamos ter que fazer o quê? Mexer nessa programação. E colocar ali dentro, né? Olha, as gurias estão dizendo aqui, a Luceline, a Linda agora também está falando, querem a live capítulo 2, hein? Olha só. Obrigada! Que delícia! O tema é realmente maravilhoso. Mas isso é Cláudia, então, isso que tu fala eu achei incrível, porque ninguém planeja crescer e ser algo assim tão negativo. Lógico, entende? Então, de onde vem isso? Né? O próprio agressor de mulher, a própria mulher que se coloca no lugar de vítima, que apanha, aí para óbvio, aí o que acontece? Uma paciente que eu atendi, para te dar um exemplo e fechar, e a gente vai fechando. Uma paciente que eu atendi, que eu até escolhi um caso de violência doméstica, uma paciente que eu atendi, que eu trabalhei muito também com pacientes em situações de violência doméstica. Ela apanhou desde muito pequena do pai. Inconscientemente, ela casou com um homem
que também fazia o que nela? Espancava. Só que ela não percebia que ela estava repetindo a mesma relação que ela teve com o pai, no casamento. Lá na infância, ela precisou acreditar, né? Ela construiu a crença de que ela apanhava, porque ela era muito sapeca, e o pai amava muito, né? O pai a amava muito e estava educando ela, por isso que ela apanhava. Meu Deus. Aí, nas sessões, ela dizia, né, no trabalho, depois de muita chuva, aquela coisa horrorosa, claro que eu estou só, né? Ela dizia que apanhava do marido, que era aquela coisa toda, mas que ela acabava perdoando e voltando porque ele amava muito ela. Pescou a programação? Uma criança que só é tocada na base da porrada. Ela nem sabe o que é beijo, então ela acreditou que amar é isso aí, né? Ela não conseguia perceber que amor não é dor, né? Para ela, amor é dor. Então, por que ela mantinha essa relação tóxica? Lá, nós temos que buscar lá atrás, não adianta passar remedinho, metiolate, temos que aprofundar. Aí, durante o tratamento, ela conseguiu perceber, tornar consciente qual que era os maus tratos que ela sofreu e o que ela acreditou. Ela mudou a crença dela, porque é uma crença. Sim. Que amor é dor. E amor não é dor. Exatamente. E se odiava. Né? E ela se odiava e acreditava que aquele marido amava, espancava, quebrava a boca, os dentes, e estava ali. Isso se explica, né? Esse cara agressivo. Mas assim, basicamente é isso. Se você agora quiser finalizar, se a gente quiser finalizar, eu acho que eu joguei assim, muita coisa para falar, né, Cláudia? Assim, muita coisa, né? Isso é uma vida inteira, né? É uma vida inteira. E é também transformador. Né? Transformador. A gente observa, quando trabalhamos com a situação de violência doméstica, que as crianças, elas vão tendo qual exemplo? De um pai que está agredindo, né? Geralmente o modelo é esse, e a mãe que cala, porque ela não tem mais força para reagir. Então, o que acontece? A criança tem a ideia de que o pai está certo, porque a mãe também não fala que não. Então, ele está sendo criado achando que aquele é o modelo correto. Isso é verdadeiro. E com quem que ela isso também, nas pequenas coisas. Vai identificar, né? Exato. Com aquilo que está sendo dito que é o correto. Né? Ela aprende o que ela vivencia. O que ela vivencia. O que ela está assistindo. Então, por isso é tão importante a gente ter, então, essas experiências, né? Nós estamos aqui também agora com uma pediatra sensacional que mora no Paraná. Por coincidência, minha tia querida, minha companheira de viagem, Valéria Soares. Olá! Que delícia! Mas, né, foi sensacional. Todo mundo está dizendo aqui que todos adoraram. Que vai ter que ter a live número 2. Qualquer hora a gente volta para desenvolver com certeza. mais isso. Porque amor próprio agora nós vamos trabalhar como obrigação nas nossas vidas. Vamos entender melhor isso, né? Como é que a gente pode fazer isso acontecer e sem que a gente tenha, né, problemas na vida cotidiana, no trabalho, nas nossas... Saber lidar consigo mesmo e com o outro, né? E aquela coisa assim, hoje, você não vê hoje o vírus, aí tá falando o quê? Cuida de si para cuidar de todos. Exato, e entender que ser feliz é tão bom e tratar com pessoas felizes e fácil, é tão maravilhoso, muito fácil, né? É tão fácil. Exatamente. A vida pode ser. Mas você vai ter que primeiro, né, aprender a se conhecer, cuidar de si, curar das feridas da infância, para poder olhar para o outro com mais, né, com amorosidade. Eu não tenho palavras para te agradecer. A Kelly, a nossa coordenadora do GT, Kelly Menin, coordenadora do GT Mulheres em Ação, que nos apresentou a Neia maravilhosa. Um beijo, Kelly! Voltar a conversar. Um beijo com a certeza. todos que estiveram conosco até agora, prestigiando a Neia. Amei, obrigada. Prestigiando a Comissão da Mulher Advogada. Agradeço muito a todas que estiveram conosco e todos. Tem muitos colegas aqui que também já vi. Um beijo a todos. E, Neia, muito, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá?